Opa, então, começando mais um vídeo aqui. Eu fiquei sem postar no canal, né, durante algum tempo aí, porque na verdade eu até tentei gravar 2 vídeos, só que daí por algum motivo eu excluí os vídeos ou eu perdi os arquivos, eu não sei o que aconteceu, mas eles simplesmente desapareceram da minha câmera, do meu computador, de todos os lugares. Daí eu passei um tempo tentando recuperar os arquivos, não deu certo, né, e tava com preguiça de regravar, então eu falei, vamos tirar a semana de folga, né. Hoje o dessa semana tá pago já. Tô agora aqui comendo um Cup Noodles. Hoje eu acordei meio-dia, mas já faz mais de uma semana aí que eu tô acordando entre meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde. Então eu tô numa streak aí de acordar nesse horário. E o tema desse vídeo é exatamente isso, né? Como ser bem-sucedido, como ter sucesso na vida, mesmo acordando às 2 da tarde. E se eu acho que isso influencia realmente na sua vida ou se não muda nada. Bom, mas antes disso, né, eu tenho uma coisinha pra mostrar aqui. Cara, eu espero muito que eu tenha botado o nome certo na placa, mano. Vai ser bem engraçado se eu não tiver colocado o nome certo. Bom, então um papelzinho aqui. Parabéns por atingir um marco no número de inscritos. Temos a honra de compartilhar e reconhecer sua conquista e desejamos que sua experiência seja excepcional. Esse prêmio foi inspirado e embalado com todo cuidado por Rick. Muito obrigado aí por Rick. Se seu prêmio foi danificado durante o envio, caso tenha alguma pergunta, entre em contato conosco através do e-mail. Beleza? Cartinha aqui do Society Awards. Cartinha aqui do YouTube. Vamos deixar aqui de lado. E a plaquinha. A plaquinha... Caramba, ela é bem leve, mano. É uma placa bem leve. Eu achava que ia ser mais pesada. Acho que ela é oca por dentro, né? Pelo que eu tô sentindo aqui. Bom, mas vamos ver. Vamos tirar ela aqui do papel e tá aqui as coisinhas atrás para pendurar. E aqui na frente a gente tem a placa. Ela tem um espelho, né? Ela tem um espelho, não sei se dá pra ver aí, ó. Dá pra ver a câmera ali. A câmera gravando, talvez. E tá aqui, né? Então meu nome é escrito aqui, Vitor Romão. E essa daqui é a plaquinha do YouTube de 100 mil inscritos. Aqui tem mais uma cartinha e vem umas balinhas também pra gente comer depois, né? Eu vou experimentar depois essas balas aqui. Bom, terminei de comer o Cup Noodles aqui, né? Essa é a minha janta, na verdade. Eu não sei que horas são agora, mas eu chuto que seja umas 3h30, eu acho que umas 4 da tarde, eu não sei. Tô almoçando agora, né? Eu acordei meio-dia hoje e comi 2 bolinhos Ana Maria e tomei... Acho que... O que eu tomei? Acho que eu tomei um suco de maçã. Agora eu tomei um suco de pêssego e comi 2 Cup Noodles. Hoje definitivamente não está sendo um dia com uma dieta saudável. Enfim, né? Daí recebi a plaquinha. Fiz o unboxing da plaquinha aqui. E, bom, voltando aqui pro tema do vídeo, né? A minha vida inteira, cara, Na verdade, a minha vida inteira não. A minha vida pós-ensino médio, depois que eu terminei o ensino médio, eu nunca tive uma rotina que eu conseguisse manter por mais de, sei lá, cara, 2 semanas. Às vezes nem uma semana. Eu acho que até hoje, né, já faz alguns anos que eu não consigo manter uma rotina caminhando ali, né, certinha, tipo, de acordar em determinado horário e dormir em determinado horário por mais de uma semana. Não tenho essa capacidade, eu não consigo fazer isso. E isso nunca me impediu de conquistar as coisas que eu queria. E também, para ser muito sincero, às vezes os dias que eu era mais produtivo eram os dias que eu ficava acordado até tarde, que eu não tinha horário para comer, né? Eu comia a hora que eu sentia fome, dormia a hora que eu sentia sono e trabalhava todo o restante do tempo. No começo, né, quando eu tinha que fazer a roda ali começar a girar, era assim, né? Eu não estava muito preocupado em... Na verdade, nos dias que eu me forçava a dormir em determinado horário e acordar cedo, o meu dia não rendia. Eu não era produtivo, eu não conseguia entregar as coisas a tempo e eu demorava muito mais tempo para fazer as coisas, né? Os vídeos ali que se eu tivesse com disposição para fazer, eu faria em 2 horas. Quando eu estava tentando trabalhar sem estar com disposição, às vezes eu demorava 5, 6 horas para fazer a mesma coisa que eu ia terminar em 2 se eu tivesse motivado para fazer. Então os meus maiores períodos de produtividade eram os que eu estava motivado, entendeu? Na verdade, até hoje, eu só faço as coisas quando eu estou motivado para fazer essas coisas. Eu sei que é muito contra o que as pessoas te falam, né? O que as pessoas façam, o que as pessoas querem que você acredite, né? As pessoas querem que você acredite que para você atingir um bom resultado, você tem que ser forte, né? Tem que ter força de vontade, tem que fazer o trabalho mesmo quando você não quer. E comigo nunca foi assim.
Se eu não tava afim de fazer o trabalho, eu pedi uma folga, entendeu? Se eu não tava, por exemplo, os últimos dias eu não tava afim de gravar vídeo aqui pro YouTube, eu não gravei. Por quê? Porque eu tava sem ideias, né? Eu não tava conseguindo ter ideias muito claras, eu não sabia direito o que eu queria falar. Então eu falei, eu vou voltar a gravar só na segunda-feira, que eu tô mais de boa, né? Eu dou uma descansada agora pra pensar em outras coisas. E depois eu volto a trabalhar ali na segunda-feira. Inclusive fiz isso até com o meu trabalho, né? O meu chefe mudou um pouquinho o cronograma ali e eu percebi que, putz, tem um tempinho aqui que eu consigo levar as coisas um pouquinho mais devagar. Então nos últimos dias eu tô editando um pouquinho menos, tô trabalhando um pouquinho menos. Teve alguns dias que eu nem trabalhei, nem postei vídeo, não fiz nada. Acho que numa quinta-feira, né, eu falei, não vou fazer nada hoje, não tô muito afim, não tô muito legal, não vou fazer nada. Não tô muito motivado, né? Então, os dias que eu falo, cara, eu não tô motivado para fazer hoje, eu não faço. E isso foi assim a minha vida inteira. Óbvio que tem, no começo ali, tinha alguns dias que eu não poderia fazer isso. Entendeu? Eu tinha que trabalhar e eu trabalhava mesmo estando devagar, né? Então, o trabalho que eu ia terminar em 3 horas ali, eu terminava em 6 horas, né? Mas eu tinha que fazer de qualquer jeito, porque tem dias específicos, assim, que não tem como você atrasar um pouco ali a entrega, entendeu? No começo é bem importante isso. Depois é mais de boa. É só você criar uma boa relação ali com o seu chefe, ou no YouTube uma boa relação com o seu público e fica tranquilo, tá ligado? Você não precisa se preocupar muito assim. Se você estiver desmotivado um dia ali, é só não trampar. E essa é uma coisa boa da carreira de freelancer, né? Eu lembro que na época que eu tinha vários clientes, às vezes se eu não tava afim de fazer o vídeo de determinado cliente, eu falava, tchau pra você, não quero mais trabalhar pra você. E eu, depois de uma semana, arranjava outro, entendeu? Tipo, esse cliente aqui, hoje eu não tô muito afim de trabalhar pra ele, mas eu sei que se eu atrasar esse vídeo aqui, provavelmente ele não vai querer mais trabalhar comigo. Então antes de eu atrasar o vídeo, eu já demiti o cara, já falava, eu não quero mais trabalhar com você, tchau. E depois, uma semana depois, eu encontrava outro cliente para colocar no lugar dele. Então eu fazia uma rotação bem grande ali de clientes para eu achar o que eu realmente queria, né? Para achar o cliente que eu realmente queria seguir por mais tempo ali e dedicar um pouquinho mais para ele. Mas uma coisa que eu faço é que quando eu tô nos meus períodos que eu tô motivado, eu uso esses períodos para fazer o que o que eu demoraria, sei lá, uma semana para fazer, eu pego esse dia que eu tô motivado e eu faço nesse dia. Entendeu? Então eu já adianto muito trabalho, muito para frente. E isso só dá certo se você tiver plena noção da sua capacidade. Sabe? Plena noção de que, tipo, quanto tempo você demora para fazer as coisas, né? Se você vai conseguir fazer essas coisas. Então, muitas vezes, até quando eu estava trabalhando com algum vídeo de algum cliente, eu via a filmagem, né? E a partir da filmagem eu já conseguia fazer uma estimativa de tipo, ok, esse aqui vai demorar determinado tempo. Então, às vezes, se eu sabia que eu conseguia fazer o vídeo em um dia, eu falava pro cliente que eu conseguia fazer em 3, né? Que eu ia entregar só depois de 3 dias. Daí eu dividia, por exemplo, eu sei que eu consigo fazer o vídeo em 8 horas. Eu tenho plena noção da minha capacidade, eu olho para a filmagem ali e eu falo, olha, esse vídeo aqui, em 8 horas eu termino. Como que eu faço para ser preguiçoso e mesmo assim entregar as coisas a tempo, né? O tempo, ele é uma percepção. Então você tem que fazer com que o seu cliente ache que o tempo realmente está passando e que você está sendo produtivo, mas por trás não precisa ser exatamente assim. Então vamos lá, eu demoro 8 horas para fazer um vídeo. Eu falo pro meu cliente que eu vou demorar 3 dias para fazer. Ele vai falar, olha, esse vídeo aqui eu consigo entregar ele em 3 dias. A realidade, se eu realmente me esforçasse, eu conseguiria entregar em um dia. Mas eu não vou correr esse risco, entendeu? De atrasar alguma coisa. Então eu falo, olha, eu consigo fazer em 3 dias. Daí o que eu fazia? Né? Como eu demoro 8 horas, eu falei que eu tinha 3 dias, ao invés de trabalhar 8 horas em um dia só, eu trabalhava 4 horas num dia, 4 horas no outro, e depois eu tinha o terceiro dia aí livre e poderia, se eu quisesse, até enviar o vídeo mais cedo do que eu havia dito para o cliente ia falar, nossa, você entregou até mais rápido do que o prazo combinado. Então na cabeça do cliente parece que eu sou muito produtivo e que eu entrego as coisas mais rápido, mas na verdade foi tudo manipulado. Na vida, né, para você conseguir ser um bom preguiçoso, é muito importante que você manipule as situações para que todo mundo ache que você trabalha pra caralho. Mas na verdade você não trabalha tanto assim. Só que isso não importa. Né? A verdade, ela é o que as pessoas veem. E se as pessoas veem isso, né? Nossa, ele falou que ia demorar 3, e ele trabalhou pra caramba e conseguiu entregar em 2. Elas não veem o por trás, elas só veem isso, porque essa é a verdade que você mostrou pra elas. Né? Você mostrou pra elas, olha, é isso aqui que existe, tá? Mas essa parte aqui de trás você não precisa ver.
entendeu? E não precisa mesmo, né? Então é muito importante você manipular situações para que as pessoas vejam, né? Para que os clientes vejam somente o que você quer que eles vejam, entendeu? Para você não se queimar, cara. Imagina se você não tem noção da sua capacidade. Você não tem noção de quanto tempo você demora para terminar um vídeo. Daí você estipula na sua cabeça que você vai demorar, sei lá, 2 dias para fazer o vídeo. Daí você fala isso pro cliente, eu vou demorar 2 dias para fazer esse vídeo, né? Daí passa 2 dias e você, nossa, calculei errado, putz, vai demorar um pouquinho mais. Vai ficar uma situação bem merda, né? Então, cara, quando se trata de prazos, chuta um número bem alto, entendeu? Chuta 3 vezes o que você acha que vai demorar realmente para fazer. E uma coisa muito legal disso, né? Como você falou pro seu cliente que você demora 3 dias, se ele chega com um vídeo pra você de, caramba, eu preciso desse vídeo pra amanhã, Vitor, eu sei que você demora 3 dias, mas você consegue fazer pra amanhã? E como você sabe que você consegue fazer em um dia, você fala sim, e você entrega em um dia, né? Daí naquele dia ali em específico você se esforça, né? Trabalha 8 horas por dia e entrega em um dia só. E daí o cliente vai achar incrível. O cliente vai olhar pra você e falar, caralho, eu mandei, ele normalmente demora 3 dias, ele demorou 3 vezes menos, né? Ele fez essa exceção pra mim, trabalhou pra caramba ali e me entregou o vídeo. Porra, eu vou ter que dar um aumento pra esse cara, se ele pedir um aumento eu vou ter que dar. Entendeu? Você tem que manipular a situação, velho. É a verdade, é assim que funcionam as coisas. Você tem que manipular as coisas ao seu favor, né? O mundo não vai olhar pra você e falar, nossa, eu vou fazer com que esse cara tenha muita sorte na vida. Não, você tem que manipular a sorte, entendeu? A sorte é manipulável. Então, quando você consegue manipular essas coisas, você deveria, na verdade, né? Você não deveria deixar à mercê do tanto faz, né? Não, manipula as coisas para que elas deem certo ao seu favor. E foi basicamente usando esse método que eu consegui conquistar clientes a longo prazo, que eu consegui ter sucesso na minha carreira, que eu consegui trabalhar 4 horas por dia, né? Eu trabalhava acho que 4, 5 horas por dia, de verdade. Os dias que eu mais trabalhava eram os dias que eu trabalhava 8 a 9 horas por dia. Porque, tudo bem, tem dias que eu passo, sei lá, cara, 15, 16 horas no computador, mas não é todas as horas que eu passo no computador que eu tô trabalhando, entendeu? Até porque o meu estilo de trabalho não funciona assim, né? Eu não consigo trabalhar numa coisa durante 6 horas seguidas. Eu vou perder rendimento, né? Se eu trabalho sem pausas numa coisa durante 6 horas seguidas, eu vou perder muito do meu rendimento. Talvez eu seja muito produtivo ali nas primeiras 1, 2 horas e depois na quarta, na quinta, na sexta hora eu já não estou fazendo nada de produtivo, estou demorando, sabe, 15 minutos para fazer alguns cortes no vídeo, entendeu? Tô demorando 15 minutos para fazer um efeitinho, entendeu? Então não é legal isso. Para eu conseguir aproveitar 100% de produtividade no tempo que eu tô trabalhando, eu sempre dou pausas entre, tipo, eu normalmente trabalho 1 hora, dou uma pausa indeterminada. A pausa não tem cronômetro na pausa, né? Eu trabalho durante 1 hora, dou uma pausa indeterminada. Quando volta a motivação para eu trabalhar de novo, eu trabalho durante mais 1 hora, daí dou mais uma pausa, vou fazer outra coisa, vou ver um vídeo, vou comer alguma coisa, vou dar uma caminhada, vou fazer qualquer coisa. Daí depois eu trabalho mais 1 hora e isso vai se estendendo durante o dia inteiro ali, né? Então, nas horas que eu trabalho, você pode dividir, nas horas que eu supostamente trabalho, você divide pela metade, entendeu? É por isso que às vezes eu passo 16 horas no computador, porque das 16 horas que eu tava no computador, eu trabalhei de verdade 8 horas, entendeu? Mas eu passei 16 horas ali. Então quando eu passo 8 horas no computador, normalmente eu trabalho 4 horas, entendeu? Por quê? Porque se eu fosse trabalhar 8 horas seguidas, né? Ou na verdade, se eu fosse trabalhar 4 horas seguidas, eu não ia ser tão produtivo quanto se eu só trabalhasse com as pausas ali, né? Entre as 1 hora de trabalho. Eu não sei se todo mundo funciona assim, eu funciono assim, deu muito certo, eu atingi muito sucesso na minha carreira trabalhando desse jeito e manipulando o tempo ali, né, a percepção de tempo dos clientes para que pareça que eu estou trabalhando o tempo todo. Isso é muito importante na carreira de freelancer. E o horário que eu vou dormir, o horário que eu acordo, isso pouco importa, cara. De verdade, não importa não. Tudo bem, se você vai dormir em horários onde é claro, é muito importante você ter uma cortina blackout, que você tenha um bom isolamento acústico no seu quarto, para não ter muito barulho. Isso é um problema, na verdade, do meu quarto. No meu quarto ele não isola quase barulho nenhum, e aqui na frente de casa é uma rua, né? Então dá para ouvir tudo na rua, dá para ouvir passarinho. A porta aqui também não tem isolamento acústico nenhum, dá para ouvir muito barulho. Mas, né, depois do meu treinamento intensivo em São Paulo, né, eu fiz um bootcamp em São Paulo, para barulho, eu aprendi a dormir com barulho de furadeira
do meu apartamento, né? A parede do meu apartamento ainda nem era de tijolo, era uma parede fina, né? Não sei, eu acho que era de gesso talvez, cara, não sei. Era uma parede ali que se eu desse um soco ela quebrava. E do outro lado da parede tinha um apartamento que estava em obras, então tava com barulho de furadeira e eu dormia com esse barulho. Então depois desse bootcamp em São Paulo, os barulhos aqui do interior, eles praticamente nem me afetam no meu sono, né? Mas se você tem um horário desregulado, se você vai dormir de manhã e acorda de tarde, eu aconselho você pelo menos ter um lugar ali, um quarto, né, onde tem um ar-condicionado, ou pelo menos que seja um quarto fresco, né, de alguma maneira, nem que seja a base de ventilador, não sei, e uma acústica boa. Na verdade, cara, pra você ter esse negócio de ter o horário desregulado, é pra quem tem uma estabilidade financeira maior na vida, né? Vamos ser sinceros, quem ganha pouco não tem esse privilégio, né, de acordar a hora que quiser. Se bem que às vezes eu até fazia essas maluquices, cara, até quando eu tava na escola, né? Porque a escola tem um horário fixo ali, mas às vezes eu tinha um negócio assim, tipo, a escola ia até o meio-dia, né? Então era das 7 até o meio-dia, meio-dia e 20, chegava em casa ali uma da tarde. Daí você dorme ali, né, da 1 da tarde até as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até as 9 da tarde. Até as 9 da noite, desculpa. Então, né, você tem ali o seu almoço no meio-dia, você janta depois quando você acorda às 9 da noite, e depois tem o café da manhã ali pelas 6, 7 da manhã. Você continua com as 3 refeições no dia, você só mudou o seu sono ali, né, da noite para tarde. Na verdade, tem muitas pessoas que fazem isso, né? Pessoas que trabalham de noturno fazem isso. Eu fiz muito, na verdade, desse schedule, né, dessa agenda, quando eu estava em São Paulo, né? Eu trabalhava assim. Eu não precisava trabalhar assim porque eu trabalhava home office. Mas eu trabalhava ali, às vezes às vezes o meu turno de trabalho começava às 10 da noite, cara. Começava a trabalhar às 10 da noite e ia até 11 horas, meio-dia ali, dormia a tarde inteira, acordava de noite e voltava a trabalhar, né? Eu trabalhava ali de madrugada. Não precisava fazer isso, mas eu fazia porque eu gostava do silêncio da madrugada para trabalhar. Eu sei que o silêncio da madrugada normalmente é feito para dormir, mas eu odeio trabalhar com barulho, com calor. Eu gosto de trabalhar num lugar frio e eu gosto de trabalhar num lugar escuro, frio e silencioso. Né? Em lugares assim eu consigo realmente focar ali no trabalho. Se eu estou trabalhando num lugar que é muito calor, tem muito barulho, eu não consigo focar no meu trabalho 100%, eu não consigo ser produtivo. Então, em questões de produtividade, eu sou muito mais produtivo de madrugada. Não por causa do horário, mas por causa do que a madrugada traz, né? Que é um ambiente escuro, silencioso e normalmente muito mais frio, né? Não, na verdade sempre, né? Muito mais frio do que o dia. Então é por isso que às vezes eu me sentia mais produtivo na madrugada, porque eu tinha todos esses fatores ali me ajudando a ser mais produtivo, né? Coisa que no dia a dia, assim, é barulho de carro na rua, buzina, passarinho, calor. Então isso me atrapalha muito no trabalho, né? Eu até diria que quando eu tento fazer um horário padrão ali, né? Trabalhar um pouquinho de manhã, trabalhar um pouquinho à tarde, eu não sou nem um pouco produtivo. Não sou produtivo, a verdade é essa. A verdade é que quando eu trabalhava de madrugada eu rendia muito mais, eu fazia muito mais coisa, editava muito mais vídeo. Não é à toa que naquela época que eu trabalhava de madrugada eu tinha muito mais clientes, né? Depois eu mudei para o Skids porque como eu queria aderir a um estilo de vida um pouquinho mais saudável, né? E dormir nas horas que um ser humano normal deveria dormir, fui mudando aos poucos ali para um cliente que eu conseguisse trabalhar menos ainda do que eu trabalhava lá atrás e ganhasse a mesma coisa, né? Foi mais ou menos assim que funcionou com o Skids ali, né? Eu peguei todos os meus clientes antigos e falei, ó, eu consigo trabalhar só para você e por esse determinado valor aqui, que é tudo que eu faço com todos esses outros clientes. Ele aceitou e a partir de então comecei a só trabalhar com ele. Bom, mas eu acho que é isso. Quero continuar com os vídeos aqui do canal, né? Frequentemente, um por dia. Não por dia não, né? 5 por semana, porque de sábado e domingo eu não gravo vídeos. Mas quero continuar assim com 5 por semana. Eu só tava sem ideias, sendo bem sincero, eu tava sem ideias nenhumas para fazer, mas agora eu fiz um brainstorm ali, eu consegui algumas novas ideias de vídeo, vou gravar um pouco delas, que eu acho que vai ser interessante, né? Talvez na verdade eu tenha que pensar menos nas ideias de vídeo e só gravar o que eu tô afim de gravar, entendeu? Eu acho que se eu ficar muito bitolado nesse negócio de tipo, preciso de uma ideia super foda para fazer um vídeo, fica difícil, né? Porque às vezes eu tenho uma ideia boa,
Só que eu tenho uma ideia de 5 minutos, eu não tenho uma ideia de 20 minutos de vídeo. Uma ideia de 20 minutos de vídeo era difícil de ser criada, né? Inclusive, eu acho que o próximo vídeo eu vou mostrar o meu Trello aqui do canal e um pouquinho de como eu estruturo os vídeos, né? Como que eu penso no roteiro dos vídeos, como que eu penso no título. Roteiro eu não penso tanto, mas eu penso muito no título, né? O título é o foco principal de todo vídeo do YouTube. Porque o meu vídeo não tem thumbnail, então eu tenho que fazer um título muito bom. E eu sempre tento pensar em bons títulos. É a parte mais importante dos meus vídeos, é o título, entendeu? Então eu preciso de ótimos títulos e às vezes é difícil para mim encontrar bons títulos. E às vezes eu até encontro bons títulos, mas como eu disse, é um título que eu conseguiria fazer 5 minutos de vídeo. E eu preciso de títulos que eu consiga fazer 20, 30 minutos de gravação, pelo menos com esse título. Então às vezes é difícil achar esses bons títulos, né? Esses títulos vencedores ali. Mas enfim, acho que esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.